Mateus, capítulo 22, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Na verdade, que nós entendemos aqui, acerca da parábola do banquete nupcial, que o Senhor Jesus, ele externa, ele exterioriza várias vezes o convite para a humanidade aceitar o projeto da cruz. E nós vamos ver aqui que na parábola do banquete, as desculpas são enormes, não é verdade? Então, nós entendemos que termina a frase da parábola do banquete dizendo que são muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. Ora, entende-se aqui uma seleção. Ora, se nós estamos tratando de igreja, se nós estamos diante do evento que acontecerá na terra, jamais visto, aleluia, se nós estamos prestes a vivenciar ou fazer parte do maior fenômeno em todo o globo terrestre, logo nós concluímos que isso aí não é qualquer coisa, não é. Aleluia. Então, diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, versos 51 e verso 52, que haverá um arrebatamento de repente, haverá um arrebatamento extremamente rápido, num abrir e piscar de olhos. Olha, quando a gente entende que haverá um evento tão vislumbrador, tão assustador, tão magnânimo como será o arrebatamento da igreja, logo nós entendemos que para alcançar esse nível de acontecimento, será necessário também que a espiritualidade daquele para ser arrebatado também terá que ter um alto nível de espiritualidade. Só para você ter uma ideia de que Deus não está brincando. E ele, diante do arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus vem buscar um povo que conhece Bíblia, que tenha interesse por conhecer Bíblia. Tem muita gente que aceitou a Jesus como seu Salvador por esses dias. Não tem um conhecimento profundo da Bíblia, mas passa a se dedicar de tal modo que sente muita sede, que sente muita vontade de aprender. É esses que têm o conhecimento profundo e é esses que têm o desejo profundo de aprender que serão arrebatados. Quanto àqueles crentes relapsos, quanto àqueles crentes que acham que está tudo bem, que não precisa aprender Bíblia, esses farão parte daquelas virgens nécias que não têm azeite na sua vasilha. E na passagem das 10 virgens, o azeite que lhes falta se trata conhecimento com unção. Aleluia. Mas sem conhecimento ninguém verá Deus, diz a palavra do Senhor. Então logo se entende que não será de qualquer jeito. É por isso que gradativamente, vai sendo feita uma seleção. Você lembra de Mateus 7, 23? Aquela passagem que a epígrafe diz assim: pelo fruto se conhece a árvore, sabe? A Bíblia diz lá no 23, de 7 de Mateus: então lhes direi, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticais iniquidade, ou vós que praticais o mal.
Para quem que Jesus está dizendo isso aqui? Jesus está dizendo essa frase para aqueles que achavam que conheciam Jesus. Jesus está dizendo esse versículo para aqueles que achavam que faziam parte do reino. No entanto, Jesus diz: não vos conheço. E essas pessoas profetizavam, expulsavam demônio, realizavam curas e milagres em nome de Jesus. Fazer milagres, expulsar demônios não significa, aleluia, fazer parte do reino. Aí diz a Bíblia: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha só a seriedade. Nesse versículo, logo nós entendemos que pessoas achavam que estavam fazendo parte do reino e o próprio dono do reino diz que não conhece. Ora, Deus está fazendo uma seleção. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só a raridade. Lá em 22:14 de Mateus, muitos são chamados, poucos escolhidos. Primeiro, as oportunidades estão sendo dadas. Aleluia. Segundo, por toda parte aonde se prega o evangelho. Terceiro, em todo o tempo. Eu paro agora aqui com o programa, alguém entrará numa próxima hora e também vai pregar a palavra. Pelas madrugadas estão sendo pregada a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo. Quarta coisa, enquanto o indivíduo estiver vivo, ele tem oportunidade de salvação, na medida em que também escuta o evangelho. Está vivo, tem oportunidade. Então, se você conhece alguém que ainda está palmilhando a face da terra, pode ter certeza, essa pessoa não partiu segundo a misericórdia de Deus, e ainda há chance de salvação para tal pessoa. Quinta, alguns querem do seu jeito, né? Quando nós olhamos a parábola do banquete nupcial, em determinado momento, alguém entra nas núpcias do cordeiro com vestes que não estavam de acordo com aquela cerimônia. Entendemos que aquele chegou lá por seus meios, por seus méritos. E Jesus deixa claro que ninguém por seus méritos, ninguém do seu jeito entrará no reino de Deus, a não ser através de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. O próprio Filho diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é ou não é uma seleção que Deus tem feito na face da terra? Louvado seja o nome do Senhor. Sexta coisa, muitos são chamados, aleluia, muitos. Aí você pode olhar as igrejas evangélicas, as igrejas ditas evangélicas e que lá estão pregando a palavra para juízo. Embora seja para juízo, está sendo pregada a palavra. Todo o que ouve a palavra tem a sua oportunidade em xeque. O que fará da sua oportunidade? E nós vamos observando que no passar dos dias, no passar dos anos, nós temos muito mais pessoas saindo de dentro das igrejas do que aquelas entrando dentro da igreja. À medida que a população cresce, menos pessoas dentro das igrejas. Nós vamos vendo aí uma seleção. Ao observar que um cristão em um determinado momento se depara com uma luta, se depara com uma prova, uma dificuldade, e ele não possui base, ele não possui alicerce espiritual que vem pelo ensino bíblico, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, acaba por desistir da fé. Está aí a seleção. Aleluia. O que dizer então daqueles que por pregar a palavra, por pregar a palavra revelada, aquela palavra que se prega segundo a vontade de Deus, doa a quem doer, aquela palavra que se prega segundo a vontade de Deus, condenando o pecado, condenando os vícios, condenando os adultérios, condenando a corrupção, a avareza,
condenando o mundo, condenando as práticas que não agradam a Deus, aleluia, esses, aleluia, também podem até mesmo não suportar as perseguições. Quantas perseguições o verdadeiro cristão recebe? O próprio livro de Mateus, capítulo 5, 11, 12, diz a Bíblia: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Perseguição faz com que muitos desistam do evangelho. Está aí a seleção. Mártire, quem está disposto a morrer por Jesus hoje? Hoje, agora, se fosse agora imposta uma lei, dizia, você nega Jesus, aleluia, e você vive, ou você não nega Jesus e você morre. Qual você decidiria? Será que se esvaziariam as igrejas por tal decisão? Está aí feita a seleção, aleluia. E também diz a Bíblia que um dia Deus separará os bodes das ovelhas. Deus separará os peixes bons dos peixes maus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos são chamados dentro e experimentando a presença de Deus. Muitos são chamados experimentando milagres, experimentando a presença real do Espírito Santo, vivendo milagre, recebendo no seu corpo milagre, e mais adiante não suporta, aleluia, os caprichos do mundo. Mais adiante não suporta os espinhos na carne e desiste. Isso é ou não é uma seleção? Pois digo, muitos são chamados, muitos são chamados, e no decorrer da caminhada, e aí falo de mim, com agora entrando para 24 anos de igreja, aleluia, pude constatar que muita gente, desde que eu entrei, saiu da igreja. Dos que desceram as águas comigo, eram cerca de 40 pessoas, eu conheço só 3 que estão na igreja. Observe, e aonde estão os outros aproximadamente 37 irmãos? Está aí a seleção. Jesus chama, não para viver um evangelho social, não. Haja visto, ele deu a armadura, e a armadura não é para ir no Big, ou no parquinho de diversão, ou no parque aquático, ou para ir no shopping. A armadura é para a guerra. Muitos não suportam os desafios da batalha e desistem, achando confortável, aleluia, abandonar a cruz. O próprio Jesus diz: quem negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir-me, esse é digno de mim, disse Jesus. É por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados. Alguém, ao ouvir esta palavra, está sendo chamado. Alguém, ao ouvir a pregação do Evangelho nesse exato momento, está sendo chamado. Se ele aceitar, ele faz parte dos escolhidos. E se ele aceitar e na caminhada arrepender-se, mudar as suas atitudes e caminhar aprendendo Bíblia, com o desejo de aprender Bíblia, então ele faz parte dos escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, a Bíblia está falando aqui, Senhor, Senhor, 2 vezes, falando da deidade de Cristo, falando da autenticidade da glória de Jesus, falando de Jesus entronizado. Muitos reconhecem que Jesus venceu na cruz, mas não concordam em viver uma vida, aleluia, de negar a si mesmo, de renúncia e de mudança de atitude. Aleluia, diz a Bíblia: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que é fazer a vontade de Deus que está no céu? É viver segundo a direção de Deus.
aleluia, é fazer segundo a direção de Deus. Então, basta que nós venhamos viver uma vida piedosa, de renúncia, mudança de atitude, aleluia, de arrependimento e buscando, Senhor, qual é a tua direção para a minha vida? O que eu devo fazer? Qual a igreja que eu devo frequentar? O que eu devo orar? Qual é as minhas atitudes a partir de então? Aleluia! Porque a Bíblia fala de seleção. Lá em Mateus capítulo 7, 23, está falando que se conhece a árvore pelo fruto, seleção, estão dentro da igreja, mas não fazem parte da igreja. Seleção. Em Mateus 22, 14, muitos são chamados, poucos escolhidos. Seleção. Aleluia. Diz a Bíblia, arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 52. De repente, num abrir e piscar de olhos, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Seleção. Seleção da igreja invisível, interdenominacional. Aleluia. Igreja que vive Jesus de verdade. Essa igreja, sim, será arrebatada. Seleção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor estará no reino do céu. Seleção. Tem que viver na direção de Deus, esperando na direção de Deus, confiando na direção de Deus. Não se engane. O Senhor está fazendo uma seleção com os critérios dele e com as decisões nossas. Ou nós vamos para a direção de Deus, ou nós faremos partes dos muitos que são chamados. Aleluia. Queira Deus que nós venhamos fazer partes dos poucos escolhidos. Receba essa palavra em o nome de Jesus.